Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o versículo de número 4. É uma palavra que o Espírito de Deus, Ele colocou no meu coração, e é uma confirmação da mensagem que foi pregada alguns minutos atrás pelo servo do Senhor. E eu quero falar nessa manhã, revertendo uma situação desesperadora. É um texto que Deus ele propôs ao meu coração há dias, que está escrito: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos Menionitas, vieram uma peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto muito conhecido, por ele se tratar de um dos textos que é muito pregado em ciclo de oração, aonde muitas das irmãs usam a fala do profeta Jaziel para dizer ao povo que não é para temer, para dizer ao povo que não é para se assustar por causa dos inimigos que se levantaram. Mas quando nós lemos esse texto, nós temos que voltar alguns capítulos, saber por que o profeta, o rei Josafá, ele assumiu o seu reinado. O capítulo de número 16 vem dizer que o seu pai Asa, ele morre, após ele fazer uma aliança com o rei da Síria. A Bíblia vem dizer que ele vem ficar enfermo, vem o profeta visitá-lo. A Bíblia diz que ele não aceita a voz do profeta Anani. E o texto vem dizer que ele se indignou contra o profeta, o lançou no cárcere, e como se não bastasse, a Bíblia vem dizer que ele oprimiu o povo. O rei Asa, ele morre. O seu filho Josafá, ele vem reinar em seu lugar. E a Bíblia diz que Josafá, quando ele assumiu, versículo de número 2, ele fortificou, ele cuidou das cidades, ele fortaleceu as cidades. E você vem observar o capítulo de número 17, versículo de número 3, que o Senhor foi com Josafá, porque Josafá, ele foi diferente dos demais reis que lhe antecederam, pois a Bíblia vem dizer que Josafá, ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns, antes procurou Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Aí o versículo de número 5 vem dizer: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Você presta atenção que Deus ele confirmou que Deus esteve com Josafá. Quando Josafá assumiu o reinado, a primeira coisa que Josafá ele fez foi buscar a presença de Deus, foi colocar o Senhor em primeiro lugar.
E a Bíblia diz que por ele fazer essas coisas, e não buscar a presença de Balaíns, e não buscar a orientação de Balaíns, a Bíblia diz que o Senhor confirmou o seu reinado, o seu reino, a ponto que as pessoas observaram e agora traziam presentes para presentear a Josafá. E vocês prestam atenção no versículo de número 6 até o versículo de número 13, o escritor vai dizendo, o escritor vai mostrando os feitos que esse homem fez em Judá, em Jerusalém. O texto vem dizer, como se não bastasse dele buscar a presença de Deus, ele levanta alguns homens, ele levanta algumas pessoas, ele levanta alguns levitas, ele levanta alguns sacerdotes para ensinar ao povo, para andar diante da sociedade, para andar diante das cidades e orientar ao povo. O profeta Oséias, ele vem dizer no capítulo de número 4, versículo de número 6, que o povo de Deus, ele perecia por falta de conhecimento. Então Josafá, sabendo que o povo precisava saber quem era Deus, que o povo precisava saber quem era o Deus a quem Israel servia, a Bíblia vem dizer que ele levanta homens para ensinar toda a sociedade acerca dos feitos de Deus. Então, de tal nós observamos que era mandamento de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4 até o versículo de número 9, Deus deu uma orientação a Moisés, para que Moisés ensinasse ao povo, para que o povo ensinasse aos seus filhos, para que os seus filhos viessem ensinar as outras gerações que viessem a surgir. Então, era mandamento de Deus ensinar ao povo acerca do Deus de Israel. Então Josafá fez isso e Deus se agradou. Deus, ele gostou dessa atitude de Josafá. Como se não bastasse, a Bíblia vem dizer que Josafá levantou um exército de 1.160.000 homens valentes, homens guerreiros, homens preparados para pelejar, para ficar ao seu lado. Mas o capítulo de número 18 chega, e a Bíblia diz que Josafá fez uma aliança com Acabe. E você vem prestar atenção, que no capítulo de número 21, no versículo de número 6, a Bíblia vem dizer que Josafá fez uma aliança com Acabe, entregando seu filho para se casar com a filha de Acabe, Jezabel. Foi algo que Deus não gostou. Como se não bastasse fazer essa aliança de casamento, a Bíblia diz que, versículo de número 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Josafá vai pelejar, Josafá vai se unir com Acabe. E a Bíblia vem dizer que alguns profetas foram levantados, 400. A Josafá olha para Acabe e pergunta: não existe, você não tem um homem de Deus a qual nós possamos consultar ao Senhor? Acabe vai dizer que existia um, mas que nunca profetizava aquilo que era bom ao seu respeito, que era Micaías. A Bíblia diz que trouxeram Micaías à presença de ambos, e Micaías profetizou. E Micaías abriu a boca, sendo boca de Deus naquela época, dizendo que o rei Acabe ele não voltaria vivo, e que os homens ficariam sem líder, sem direção. Mas vocês prestam atenção que no capítulo de número 18 existia um profeta por nome de Zedequias, que ele fez alguns chifres de ferro, e dizendo: assim diz o Senhor, com esses ou com estes você vai ferir aos sírios, e o Senhor vai te dar vitória. E quando os homens foram buscar a Micaías, disseram a Micaías: existe uma só voz,
E assim você tem que falar, iguais aos demais profetas que está profetizando. Deus vai dar vitória a Acabe. Aí Micaías abre a boca e disse: assim como o Senhor mandar eu falar, assim eu falarei. E Micaías profetizou que Acabe morreria. E você conhece a história, que lá nos céus, alguém se apresentou a Deus no espírito, dizendo que era o espírito da mentira, iria ser sobre a vida de todos os profetas que estavam no reinado de Acabe, pois assim o Senhor queria dar fim a Acabe. E todos os profetas, como espírito de mentira, profetizaram que Deus daria vitória. Acabe acreditou, mandou prender a Micaías, levou para o cárcere, mandou entregar água, mandou entregar pão. E o texto vem dizer, versículo de número 26 do capítulo de número 18, que quando Acabe disse: até que eu volte em paz, Micaías abriu a boca e disse: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. O Senhor tinha dito: Acabe vai morrer. E no decorrer da trajetória, Acabe se fantasiou, Acabe colocou uma armadura, para que os inimigos não descobrissem que ele estava na guerra. É o famoso crente disfarçado, é o famoso crente com dupla identidade, que quando sai a peleja, que quando a guerra se levanta, quando o presbítero Altino estava pregando e disse que a guerra revela o verdadeiro caráter, você observa que na guerra, Acabe ele se fantasiou, Acabe ele se escondeu, ele não deu a sua cara a bater para pelejar. A Bíblia diz que ele se disfarçou para que os inimigos não lhe reconhecessem. E o texto conta que alguém na sua simplicidade pegou o arco, lançou a flecha, e aonde tinha brecha, a Bíblia diz que a flecha acerta Acabe. E no decorrer da trajetória, no fim do dia, Acabe ele morre. A profecia se cumpre. Aí o capítulo de número 19, ele chega, Josafá volta em paz, porque o Senhor deu livramento a Josafá na guerra. Pois a Bíblia diz que enquanto Josafá iria com as suas vestes reais, Acabe foi fantasiado, os exércitos dos sírios cercaram Josafá. E quando Josafá viu cercado-se, a Bíblia diz, versículo de número 31, Josafá quando olhou e prestou atenção que os inimigos estavam ao seu redor, a Bíblia diz que ele faz uma oração, e essa oração foi a gritos dizendo: Senhor, me socorre. E o texto vem dizer que Deus o desviou da presença de Josafá. E eu deixo a primeira palavra profética sendo enviado da parte de Deus nessa manhã para pregar uma palavra sobre a sua vida. Enquanto você se mantiver verdadeiro, enquanto você se mantiver com seus critérios, com seus princípios intactos, enquanto você se mantiver fiel a Deus, independente se os inimigos lhe cercarem, a partir do momento que você abrir a sua boca e fazer uma oração a Deus, Deus vai lhe dar livramento. Então nessa manhã, receba livramento da parte de Deus. Eu não sei quais são os inimigos que lhe cercam, eu não sei quais são os inimigos que estão ao seu redor, eu não sei quais são os inimigos que querem tragar a sua vida, que querem destruir a tua casa, que querem destruir o teu casamento, o teu ministério, a tua chamada. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus fala ao meu espírito: clama ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai desviar os inimigos dos teus caminhos, e você vai prosseguir, e a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Deus é livramento nessa manhã. Deus nessa manhã, Ele tira inimigos dos teus caminhos. Deus nessa manhã vai te livrar das mãos dos inimigos, das mãos daquele que quer entregar a tua vida. Deus está dizendo: enquanto você for verdadeiro, eu estarei ouvindo a tua oração. Deus deu livramento.
Ele chegou em paz. Mas quando ele chega em paz, você observa que o profeta Jeú vai se apresentar a ele. Da mesma forma como o profeta Anani se apresentou ao seu pai Asa, porque ele tinha feito com uma aliança com o rei da Síria. O profeta Jeú vai se apresentar ao rei Josafá. Vai repreendê-lo por causa da aliança que ele fez com Acabe. E você vai prestar atenção no versículo de número 2 do capítulo 19, que o profeta vai abrir a boca, dizendo: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Mas vai dizer o versículo de número 3: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes, ídolos da terra, e puseste o coração para buscar a Deus. As coisas boas está escrita no capítulo de número 17, versículo de número 1 até o versículo de número 13. A primeira coisa boa que ele fez, vocês observam que foi buscar, andar nos caminhos de Davi, seu pai. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o seu reinado. Deus gostou da atitude de Josafá. Então boas coisas foi achada, encontrada na vida de Josafá. E vocês prestam atenção que ele não ficou revoltado igual a Asa. Vocês prestam atenção que ele foi humilde, reconheceu a sua falha, reconheceu o seu erro. Quando ele reconheceu, a Bíblia diz que ele habitou em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Ou seja, ele fez com que as pessoas voltassem a adorar ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vem dizer que ele vai levantar juízes para julgar a causa, ou as causas do povo na época. E Deus se agradou, Deus gostou. Isso foi bom aos olhos de Deus. Mas o capítulo de número 20, ele chega e vem dizer no versículo de número 1, que depois disso, depois que ele buscou ao Senhor, depois que ele fez aliança, depois que ele se arrependeu, depois que ele levantou juízes, a Bíblia diz que depois dessas coisas, algumas nações se organizaram, algumas nações se prepararam, algumas nações se reuniram para pelejar contra Judá, para pelejar contra Josafá. E a Bíblia diz que foi a nação de Moabe, que foram as nações de Amon, que foi alguns dos menionitas, e vieram a peleja contra Josafá. E a notícia correu, e a notícia surgiu sobre a terra. E esse fato, e essa notícia que os inimigos estavam se reunindo, estavam se organizando para pelejar contra Josafá, chegou aos seus ouvidos. Versículo de número 2. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egede. Era quase 80 quilômetros. Já estavam se aproximando, estavam próximos. A guerra era inevitável, o confronto era inevitável. Mas vocês prestam atenção que Josafá tinha 1.160.000 homens preparados, mas a multidão era maior. O exército que vinha ao encontro de Josafá era maior. Então, como reverter uma situação que era desesperadora? Como reverter algo que aos seus olhos, que aos olhos da sociedade, que aos olhos de Judá, que aos olhos das cidades circunvizinhas, que aos olhos dos moradores da época, parecia ser irrevogável? A derrota era certa. Então o que fazer para mudar a situação?
A Bíblia diz que quando Josafá ouviu, versículo de número 3, Josafá temeu, Josafá teve medo. E quando ele teve medo, ele foi buscar a presença de Deus. E vocês prestem atenção que ele estava enfrentando, que ele estava prestes a enfrentar uma luta. E essa luta que vinha era maior. Esse exército que vinha era maior do que os seus exércitos. Então, como reverter a situação? Versículo número 3 já vai dar a primeira lição. Para reverter uma situação que parece desesperadora, a primeira lição é buscar a presença de Deus. Deixa eu dizer de novo para você na sua casa. Gravar. O que fazer quando o inimigo se levanta? O que fazer quando a situação parece ser irrevogável? Quando a situação parece ser desesperadora? Qual a atitude? O que eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? Como eu devo agir? A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é buscar a presença de Deus. O presbítero Altino, ele pregou, e quando os inimigos atacaram a Israel, eles buscaram a arca que simbolizava a presença de Deus. Então a primeira coisa que se deve fazer em momento de crise, em momento de dificuldade, em momento que o desespero bate a nossa porta não é correr atrás de político, não. Não é bater na porta do nosso amigo, da nossa irmã, do nosso colega, não. A primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar os nossos joelhos na presença daquele que pode resolver a causa. É dobrar os nossos joelhos e orar diante do Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi buscar a presença de Deus. E vocês prestam atenção que o ser humano ora mais com frequência quando o ser humano está passando por dificuldade, por tribulação. Quer ver o crente orar? Quer ver um ímpio bater na tua porta pedindo oração? Deixa a coisa apertar, para ver se ele não vem para o ciclo de oração, para ver se não vem para EBD, não perde um culto de doutrina, culto de quarta, não perde um culto evangelístico, até para concentração ele vai, é porque as lutas apertaram. Aí Deus disse, você tem que me buscar. O que nós devemos fazer hoje, é buscar a presença de Deus. Se esquecemos que Deus ainda está no controle da situação. Se esquecemos que tudo ainda está sob o controle de Deus. Mas Josafá teve medo. Josafá, ele temeu. E temendo, ele foi buscar a presença de Deus. Então, quando devemos orar? Devemos orar quando os inimigos nos atacam. Sim. Versículo 2, versículo 3, versículo 4. Então Josafá teve medo e pôs buscar ao Senhor e apregou no jejum em toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Veio buscar por quê? Porque 3 nações, 3 tipos de povos tinham se levantado para pelejar contra Judá. E você presta atenção, que a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor quando os inimigos estavam preparados para atacar a eles. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos buscar a Deus quando nós temos medo. Josafá temeu, foi buscar a Deus. A terceira coisa que nós aprendemos, o que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Pregador, não entendi. Olha o versículo de número 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Pergunta. Porque em nós não há o quê? Força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Então o que fazer
Quando não sabemos o que fazer, ele vai dizer: não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Vocês observam aqui no versículo número 12, um sentimento de fraqueza, um sentimento de incapacidade gerencial tomou conta. Ele diz: não sabemos o que fazer. Ou seja, todo Judá não sabia o que fazer, mas deixa um sentimento de confiança em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. E de domingo para cá, o que eu vi? De luto. Brasil está de luto. Brasil está de luto. Está de luto o quê? Se a minha confiança está em Deus, se a minha esperança está em Deus, independente de homem, se é Bolsonaro, se é Lula, se vai governar, a terra ainda pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então para com esse negócio, para com esse mimimi. O nosso papel ainda é de confiar no Deus Todo-Poderoso. Ainda que não tenha esperança aos nossos olhos, que ao nosso redor parece que as coisas vão dar errada, ainda servimos a um Deus que muda a situação. Ainda servimos a um Deus que muda laudo. Ainda servimos a um Deus que tem as mãos estendidas sobre a terra. Então quando Josafá ouviu o que falaram, Josafá foi buscar a presença de Deus. E existem pessoas que dão mais ouvido que a mídia fala, o que as pessoas falam, e se esquece das promessas de Deus. E eu vou lhe mostrar aqui em cima desse livro, em cima desse texto do capítulo de número 20, que é pregado por vocês, que é conhecido do começo ao fim. Eu vou lhe mostrar nesse texto que nos momentos de situações desesperadas ou desesperadoras, o que um crente, o que uma moça, o que um rapaz, o que uma mulher, o que um homem de Deus, o que a igreja deve fazer é buscar a Deus. E buscando a Deus, a gente deve orar. E orar como, André? O versículo número 3 vai dizer: orar com jejuns. Que jejua tem fome de Deus. Que jejua prova que precisa desesperadamente de socorro, de poder. Precisamos jejuar pela nossa vida, família, igreja, nação. E eu lembro. Eu sirvo a Cristo há 16 anos. E eu lembro que nós, igreja, fazia mais jejuns, reunia mais o povo. A gente só não jejuava em tempo de festa. A gente só não jejuava em período aonde alguma coisa estava prestes a acontecer, queria atingir a igreja. Não. A Bíblia diz no livro de Atos: quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais a igreja orava, buscava e milagres aconteciam. Deixa eu dizer uma verdade, quem está assistindo: a igreja está acomodada. A igreja aprendeu a confiar em homens, mas a nossa confiança ainda está em Deus. Quanto mais perseguia a igreja primitiva, quanto mais oprimia a igreja primitiva, mais a igreja primitiva buscava, a ponto que eles oravam e as paredes da casa tremiam e toda a casa era cheia da presença de Deus. A gente não vê mais milagre acontecer na igreja para Jesus batizar, meu Deus do céu, para Jesus curar, expulsar câncer. Eu já vi aqui nessa igreja, aqui na cidade de Rio Largo, uma mulher dirigente de oração ser curada de câncer. O pregador abria a cabeça dela aqui, tirar a enfermidade. Por que a gente não vê mais milagre? Por que a gente não vê mais Deus operar?
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos voltar a ser como nós éramos antes. Precisamos buscar a presença de Deus como nós buscávamos antes. Precisamos jejuar como nós jejuávamos antes. Precisamos entrar na igreja de 8 horas da manhã. Quando eu morava em uma fazenda chamada Urucu, que o dirigente era o presbítero Nedson Bento, fazíamos sacrifício de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde. Mas quando chegava a noite, o culto pipocava. Satanás, que estava lá alojado, escondido, tinha que sair retirado, porque a glória de Deus descia. Aí quer esperar para o pregador, esperar pelo pastor? Não. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que pagar o preço, você tem que renunciar, você tem que ser fiel. A Bíblia diz que todo Judá e as cidades se reuniram. E eu vou te dar uma lição em cima da Bíblia. Eles oraram em conjunto, presbítero Altino. Todos estavam com a mesma visão. Não tinha interesse próprio. Não tinha interesse para o seu bem-estar, não. Todos foram orar em conjunto. André, você prova? Eu provo, versículo número 4. Se você crê na Bíblia, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, ou seja, todos. E quando eles oraram, e como eles oraram acreditando, agarrado nas promessas de Deus. Versículo de número 5 até o versículo de número 11. E deixa eu já chegar no versículo número 9. O escritor, ele vai dizer: se algum mal nos sobrevier, olha aí, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Eles oraram acreditando na promessa. Versículo 9: nos apresentaremos nesta casa, se vier espada, se vier fome, se algum mal nos for levantado contra nós, nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, tu vai nos escutar e vai nos livrar. Parece que o povo se esqueceu de orar. Parece que o povo está confiando mais em político. Parece que o povo está confiando mais nas autoridades. Foi levantado um decreto lá na Babilônia, capítulo número 6 de Daniel. Eu estou pregando Bíblia. E o decreto era que todo aquele que buscasse a presença de algum Deus ou de alguma pessoa durante algum período, se não fosse o rei Nabucodonosor, seria lançado na cova dos leões. Ainda existem crentes remanescentes, fiéis a Deus, que não mudam seus critérios, que não mudam a sua essência. Daniel, quando soube do decreto, a Bíblia diz que Daniel era costumeiro buscar a presença de Deus durante 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, Daniel vai fazer a mesma coisa que fazia todos os dias. O que, André? Buscar a presença de Deus. Irmão, não é decreto de oposição, não é projeto de oposição, não é período político que vai mudar a nossa essência, que vai mudar quem nós somos. Quem é, quem não é, não é. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Josafá buscou a presença de Deus.
acreditando nas promessas. André, e qual é a promessa? Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acha que Deus vai te deixar? Irmão, erga a tua cabeça. Irmão, enxuga tuas lágrimas. Irmão, coloca um sorriso no teu rosto. Irmão, a causa, o problema, a situação parece ser desesperadora para aqueles que não confiam em Deus. Mas para a igreja de Cristo, irmão, isso não é nada se comparado ao poder que o nosso Senhor Ele tem sobre si. Ele orou. E a Bíblia vem dizer, irmão, versículo de número 13, para nós andarmos, falta alguns minutos. Versículo 13: todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres, seus filhos. Todos estavam reunidos, de pé. Mateus 18, 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. E Deus iria mostrar a Josafá e as demais pessoas que estavam naquela reunião, uma reunião que se tornou um culto de adoração a Deus, uma reunião que iria trazer resposta, queria levantar, queria alavancar, queria mudar o ânimo daquelas pessoas. Versículo de número 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. Disse o profeta Jaziel: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O Senhor ainda fala em meio às crises, em meio aos caos. A voz do Senhor, ela ainda é ouvida para quem tem sensibilidade. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vocês prestem atenção que o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O povo se esqueceu das diferenças que tinham para ouvir Deus falar. E enquanto nós não tirarmos, nós não mudarmos, nós não arrancarmos o ego que habita dentro da igreja, Deus não vai falar verdadeiramente. É muito ego, é muito inchaço, é muito egoísmo. Aí Deus dizendo: é preciso mudar a atitude para que eu manifeste a minha glória no meio do meu povo. Ai, tacamarraxúria, recamanduiaceia, ai, tacamarraxu que caetecas. Quando a igreja está reunida, quando a igreja está unida para ali adorar ao Senhor, o Senhor ordena a sua bênção e o Senhor decreta a vida para aquele povo. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para adorar a Ele. Quando a gente vem para o templo, nós viemos para buscar a presença dEle. Precisamos voltar ao princípio. Precisamos voltar ao que nós éramos antes. Nós somos a Assembleia de Deus, selo pela palavra, amor pelas vidas. Para de baixaria nas redes sociais. Para de se igualar aos ímpios. Dobra teu joelho. Para de colocar indireta nas redes sociais por causa de política. Vai buscar a presença de Deus. Vai orar. Vai interceder pela nação. Se esquecemos que Deus está no controle da situação. O texto conta que o povo de Deus, versículo de número 17,
Nesse encontro não terei de pelejar. Tomai a posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O povo de Deus precisa entender, em cima do versículo de número 17, que pela palavra, Deus está ao nosso lado, Kennedy. O povo precisa entender que através da palavra de Deus, o Deus a quem nós servimos está ao nosso lado. Deus disse em cima do versículo número 17: nessa peleja, nesse encontro, não tereis de pelejar. Não tereis de pelejar. Nós precisamos entender que a nossa vitória, ela vem do alto. O salmista disse: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista ele disse, ele foi tão ousado em dizer que o nosso Deus ele nem tosqueneja, que o nosso Deus ele nem cochila, o nosso Deus ele não dorme, o nosso Deus ele não fica lá nos céus de braços cruzados, não. O nosso Deus estará atento a tudo que acontece aqui na terra, e no momento certo, na hora certa, o nosso Deus ele vai se levantar para trazer vitória para o seu povo. Precisamos compreender que a nossa vitória, ela vem de Deus. De Deus. A vitória vem do Senhor. E para nós encerrarmos, para nós adiantarmos, devemos entender, em cima do versículo de número 20, que a nossa segurança não está nas nossas forças, que a nossa segurança não está nos nossos conhecimentos aqui da terra, das nossas amizades. Olha o versículo de número 20. Quando o profeta foi usado por Deus, Josafá se prostra, e a Bíblia diz, versículo número 19, se dispuseram, ou seja, se organizaram, se arrumaram. Para ir para uma guerra tem que ter organização. Para ir para uma batalha tem que ter organização. Não precisa ir de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Tem que se organizar. Quando eles se organizaram os levitas, os filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, de sobremaneira. A Bíblia diz o versículo número 20: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ouve o quê? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Deixa eu ser profeta de Deus nessa manhã sobre a sua vida. Deixa eu ser profeta de Deus nessa manhã sobre a tua casa. Deixa eu ser profeta de Deus nessa manhã usando a palavra de Deus. Creia no Senhor, acredito no Senhor, confie nas promessas do Senhor e a tua casa vai prosperar. Acredite nas palavras de Deus, que Deus vai agir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus vai agir no teu lar. A situação parece ser desesperadora, parece ser irrevogável, mas Deus está dizendo: confia em mim, acredita em mim, pois eu vou trazer livramento. Encerramos. Orar, acreditar na palavra. E o terceiro, para nós encerrarmos, louvar. A guerra iria ser vencida. Josafá tinha 1.160.000 homens valentes, preparados, homens de guerras. Mas Deus disse: vai usar não. Não vai usar as armas humanas não. Não. Não vai usar a força do braço não. Vai não. Vai usar o quê? Versículo número 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou. Cantores, para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo:
Qual era o louvor deles? Qual era o louvor? Vai dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era andando e o louvando: rendei graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Andando, cantando, marchando: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Qual era o louvor deles? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas André, como era que iria vencer a guerra, a peleja? Louvando: bendito seja o Deus de Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam, irmão, se tu não der glória na tua casa, eu não sei como está a tua situação, mas enquanto eles louvavam, Deus embaraçava o terreno dos inimigos. Enquanto eles louvavam, Deus articulou um projeto, um plano, e fez com que os inimigos lançassem uns sobre os outros. Mas pregador, qual é a lição nessa manhã? Primeiro, tu ora. Segundo, tu ouve a palavra. E terceiro, tu adora. Oraram, ouviram a palavra, louvaram. E quando eles louvaram, o louvor, presbítero Altino, foi a arma que Deus usou para derrotar os inimigos. É fácil. Em dias atuais a gente usa redes sociais para colocar em direto em redes sociais. Não. Vai colocar lá no status do Instagram: tô triste. Não. No Facebook, tô para baixo. Não. Vai lá do WhatsApp. Não. Deus disse: Josafá, é guerra. Josafá, é uma batalha. E vai vencer essa batalha louvando. E foi a arma que Deus usou para derrotar o inimigo. E nessa manhã, a arma que você vai usar é o louvor. O povo não tinha de pelejar, apenas tinha que louvar. Deus guerreia as nossas guerras quando nos prostramos para adorar a Ele e nos levantamos para louvar a Deus. Deixa eu dizer de novo: Deus guerreia as nossas guerras quando nos prostramos para louvar, para adorar a Ele e nos levantamos para louvar o Deus a quem nós servimos. Quando nos prostrarmos para adorar a Ele e nos levantarmos para louvar, engrandecer a Ele, Deus vai se levantar do seu trono e vai dizer: estou de pé para pelejar pela tua causa. E eu fecho a minha Bíblia. Mas o louvor trouxe uma prosperidade tão grande que o texto vem dizer que foi 3 dias para eles pegarem as pratas, os ornamentos que caíram dos inimigos. Se você louvar, Deus vai cuidar da tua casa. Aleluia. Se você louvar, Deus vai cuidar dos seus. Então nessa manhã, não para. Continua louvando. Como mudar uma situação que parece ser desesperadora? Ora, escuta a palavra e louva a Deus. Adora a Ele. Engrandeça a Ele. Os céus já estão louvando. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que nos prepararmos. André, prepararmos como? Louvando, dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto você louva, Deus dá livramento. Enquanto você louva, Deus arranca enfermidade. Enquanto você louva, Deus fecha a cova. Enquanto você louva, Deus se levanta do trono e mostra para o inferno e todas as suas caravanas que ainda tem uma igreja aqui na terra que adora e bendiz ao Deus Todo-Poderoso.